Olá, eu sou Luiz, mais conhecido como Pete. Eu sou Vanderluz. Somos casados há 36 anos, 5 anos. Temos 3 filhos. Um está no céu intercedendo por nós. Nós viemos morar aqui exatamente há 35 anos. Quando nós nos casamos, nós morávamos anteriormente na Praça 2 e a nossa história com Santa Edviges começa no ano de 1988. Nós casamos dia 14 de junho de 1986 na igreja de São Sebastião de Lucas e viemos morar aqui. Em 1988, nós já casados há 2 anos e por amor de Deus, por nossa família e por nós perdemos o nosso filho, que nasceu em fevereiro e faleceu em agosto. Partindo daí, no domingo, o Vanderluz esteve aqui na missa e chegou em casa e falou que o padre tinha falado tudo o que tinha acontecido da vida dela. A nossa história com Santa Edvige, como o Pete falou, né, muito bem, Luiz Carlos, né, foi assim. A perda do Diego, nós ganhamos, né, ele ganhou o céu e nós ganhamos a graça. Através dele, nós começamos a participar da igreja, porque eu não era católica, eu frequentava a igreja Testemunha, Batista, né, e fui criada trabalhando em casa de família, então eu aprendi a ler a Bíblia, a estudar a Bíblia. E o Pete, ele tinha o catecismo, tinha catequese, tinha tudo. Aí eu casei com ele na igreja católica. E nesse período que eu tive o Diego, perdi o Diego, trabalhava uma moça na minha casa, a Patrícia, e ela frequentava essa igreja aqui. Foi assim que começou. E eu sempre queria educar meus filhos numa fé, né? Mas só que o Pete sempre foi católico. Aí eu pedindo ao Espírito Santo, pedindo a Deus na leitura da Bíblia, essa menina me convidou. Um domingo vim aqui. Foi quando eu conheci a paróquia de Santa Edvige e era o Padre Américo. Né? E a primeira vez que eu estive aqui, quando eu entrei, tudo que estava acontecendo na minha vida, a gente tinha tudo, mas não tinha paz, né? Porque a paz vem de Deus. E o padre falando. Aí eu ainda falei assim, acho que essa moça trabalhando lá em casa falou tudo com o padre, porque ele está falando tudo que está acontecendo comigo. Aí eu fiquei tão assim, entusiasmada, eu falei assim, domingo que vem eu vou voltar aqui de novo para me conhecer. Ele falou comigo. Conhecer esse padre. Aí quando eu ia saindo de Amolde, né, as pessoas antigas que eu conheci aqui foram uma bênção na nossa vida, ela mesmo chamou, né, para vir e chamou o Padre Américo. Aí o Padre Américo falou que eu podia voltar. Aí no outro domingo eu voltei aqui de novo, né? E assim foi começando a minha história na Santa Edvige. Eu vinha e o Pete não vinha, né, amor? Ele não vinha porque domingo tinha um futebol, né? Que a gente tem que ser verdadeiro, né? Tinha futebol e eu vinha. Aí teve um domingo que o padre falou assim, minha filha, você vem com essas crianças, você é mãe solteira? Eu falei, não, sou casada. E por que você não comum? Eu falei, não, porque eu nunca fiz primeira comunhão. Aí nesse período, ele me preparou para fazer a primeira Eucaristia. Deixa eu falar. Né? Primeira Eucaristia. E o Pedro ficava com as crianças. Eu falei, ih, padre, vai ter que ficar. Aí o Padre Américo fez a primeira catequese, né? O Pedro ficava com as crianças para mim ir para a catequese, que a catequese era dia de segunda-feira à noite. E domingo eu já trazia as crianças. O Vinícius tinha volta por 3, 4 anos por aí, né? E eu me lembro que quando eu tinha um prezinho, né? E as crianças já entravam na igreja, já ia todo mundo pro prezinho, né? Tia Molde, tia Cecília, né? Tia Cecília, a Cláudia, são as catequistas, né? Que foi a catequista deles, né? E preparando essas crianças. E como as crianças eram preparadas, aí eu entrei para fazer a catequese, porque eu não conhecia nada da igreja católica. E nesse período de 1 ano, eu conheci os mandamentos, a Eucaristia, Nossa Senhora, porque eu achava que Nossa Senhora era coisa do Espiritismo, eu não entendia, né? Eu não entendia, porque eu só lia a Bíblia, eu não entendia, né? E ele foi me catequizando e eu fiz minha primeira comunhão no dia 16 de abril de 1995, né?
Foi aqui nessa paróquia aqui. Aí foi quando eu fui dando seguimento aos trabalhos e conhecendo mais, né, o documento da igreja, o catecismo da igreja católica. E nesse período, o Peixe passou a vir também. Porque as crianças... eu lembro melhor do que você. Deixa eu falar. Porque as crianças, o que acontece? Domingo, a missa das crianças era 9. Deixa eu falar como foi. E as crianças tinham que vir antes para poder preparar a missa. A missa era aqui embaixo mesmo, onde a gente está filmando, né? A missa era ali. Então, essas crianças, né, todas as crianças, não só meus filhos, né? Daiane e Vinícius, eles tinham que chegar cedo. E sabe como é que a criança vai acordar cedo, né? Então, a gente tinha que trazer essas crianças cedo e uma guerra de manhã lá em casa. Aí, o Peixe acordava para poder preparar as crianças, para as crianças virem cedo, porque tinha que chegar. A missa era 8, mas 8h30 tinha que estar todo mundo aqui. Né? Tinha que estar todo mundo aqui. Era 9. E nisso, a missa era 9, é. E nisso, as crianças foi se envolvendo na catequese, e eu também, e o Peixe passou a vir também. Né? O Peixe passou a vir. Deixa eu falar, depois você fala. E o Peixe passou a vir porque tudo é a graça de Deus, né? Deus vai ligando uma coisa com a outra. Quer dizer, eu não conhecia nada da igreja católica, passei a conhecer, meus filhos frequentar, e hoje eu agradeço a Deus por tudo, né? E por Santa Edvige, né? E ter conhecido também o Padre Américo, um padre muito difícil, mas, assim, para mim foi muito bom em espiritualidade, porque ele me ensinou as verdades, as coisas corretas, como a gente tem que se proceder como cristão. Então ele foi assim muito importante, né? Aí fui conhecer a história de Santa Edvige e assim foi seguindo a nossa vida. Nossos filhos são casados, né? A Daiane já tem 7 anos de casado, uma neta, Alice, Vinícius também, Vinícius com a Samara, casados, tem 7 anos também de casado, eu tenho uma netinha, Rafaela, também de 2 mesinhos. A Vanderlúcia falou que ela veio e parecia que o padre sabia a vida dela. E ela comentando comigo, eu falei, não é possível. O que essa mulher fazendo tanto na igreja? Eu tenho que ir. E um domingo eu acordei às 6h30 da manhã e falei, vou na igreja, vim para a missa. Era interessante que nós tínhamos que entrar pela porta ali, e eu cheguei, eram uns 20 para as 7, e não tinha muita gente na igreja. Okay? E participei da missa, saí da missa, falei, caraca, como é que esse padre sabe tudo de mim? E aquilo, assim, ruminou no meu coração. O que fazer para continuar? E eu comecei a vir todo domingo. Todo domingo eu vinha à missa. E as crianças começaram a vir também. E nós tínhamos uma cantina onde é hoje a lojinha de artigos religiosos. Só que tudo muito improvisado, em cima de madeira e tal. E ali nós começamos a fazer a nossa amizade com o povo aqui da igreja. O povo ao qual nos ajudaram quando nós, não digo perdemos, né? Nós devolvemos o nosso Diego para Deus e nos ajudaram muito quando começaram a saber da nossa história, com 2 anos de casado. Eu sendo uma pessoa que tinha sido entregue para uma pessoa me criar, porque meu pai não queria que minha mãe me tivesse, queria que minha mãe abortasse, e a Vanderlúcia vindo de pai de separação. E assim nos ajudaram muito. Nós começamos assim praticamente nossa vida aqui de catequese, tipo 94. Foi quando nós verdadeiramente começamos a seguir. E nesse período eu comecei a conhecer mais o Padre Américo e nós ficávamos conversando ali fora. E ele falava muito para mim, estou muito satisfeito contigo, que você está começando a vir. Eu pensava que a tua esposa era solteira e seus filhos estão, e seus filhos são muito bons. E às vezes eu falava, não, isso é meio bagunceiro. Mas era interessante ver que a comunidade assim abraçava, a nossa comunidade tinha uma unidade muito grande. E a partir de 95 nós começamos a fazer missão popular, terço nas casas, e em 96 fizemos um encontro da pastoral familiar, que aqui não tinha, fizemos Nossa Senhora da Cabeça, com um chamamento para gente maior ainda. Em 97 fizemos um encontro de casais, e de lá para cá não paramos aqui dentro da nossa comunidade, de onde eu estava sempre conversando com o Padre Américo. Nós tínhamos aqui almoços regularmente, que era feito depois da missa de 9, nós tirávamos todos os bancos, improvisávamos mesa aqui para angariar fundos para a igreja, porque nós éramos poucos, mas éramos poucos assim, muito guerreiros. O que queria acontecia. E passou esse período, o Padre Américo ficou doente e veio para nos ajudar Padre Luiz Antônio, e na época ele era vigário episcopal. E Padre Luiz Antônio chegando, nós tínhamos missa todo dia com padres diferentes, uma bênção de Deus, todo domingo. E uma coisa eu falo assim, para todos que estiverem nos ouvindo e nos vendo,
Se puder, missa diária. Foi isso que fez a nossa vida mudar. E o Santo Terço em família. E seguindo, o Padre Américo ficou doente, o Padre Luiz Antônio, como eu falei anteriormente, veio. E em 2001 nós sempre viajávamos no Carnaval. E o Padre Luiz Antônio chegou para toda a comunidade e falou: vocês querem igreja? Então nós vamos fazer, nós vamos ter um mutirão, uma semana inteira de Carnaval. E nós ficamos, o Padre Luiz Antônio do Jardim América trouxe um caminhão, nós limpamos a igreja toda, um grupo espetacular, né? Tinham 2 senhores, um já faleceu e o outro é o seu Martins, seu Joaquim, que morava aqui no prédio, e o seu Martins. Aqueles senhores, os mais velhos, como eles trabalhavam. E as nossas guerreiras, como a Deus falou, tia Molde, dona Sebastiana, dona Francis, dona Carla, tia Laura, e tantas outras que eu esqueci, tia Laide, fazendo comida, a gente, todo mundo envolvido. Eu sei que limpamos a igreja toda e o Padre Alberto chegaria aqui dia 30 de maio de 2002 e era exatamente o dia da primeira comunhão dos nossos filhos. E nós ficamos uma semana inteira trabalhando na igreja para fazer a parte do salão de cima. Que uma semana antes fizemos um churrasquinho em cima da igreja, onde é agora, para angariar fundos, para poder pagar o pedreiro para colocar as pedras de granito que tinha, que continua sendo hoje o piso da igreja. E nós ficamos aqui, tipo, a gente sai daqui tarde, né? Só que no dia 30 de maio de 2002, primeira comunhão, o Padre Alberto chegando, e aí nós não paramos mais. Tipo, eu já participei da pastoral do dízimo quando fundou, já nós tivemos a santificação de casais, eu também participei. Quando montou a primeira pastoral da família, nós participamos, né? Nunca eu, sempre nós estamos sempre juntos. Aí depois recebemos o convite para... Aí depois teve um curso para que a nossa pastoral do batismo era pequena, com 2, 3 pessoas. Aí veio uma pessoa juntamente com seminarista Denilson, que se tornou diácono aqui, hoje é padre, deu curso para a gente, para fazer pastoral do batismo, crescer a pastoral do batismo. E daí nós seguimos em frente, trabalhando. E com o Padre Alberto, quando esteve aqui, nós tínhamos, era almoço, era festa de Santa Edvige, que era uma festa que a gente, às vezes, acabava cansado, já tinha outra festa, nós tínhamos baile dos anos 60. Enfim, isso tudo serviu para quê? Para a nossa comunidade estar sempre unida. E uma das marcas maiores da nossa comunidade sempre foi a unidade. E assim, dentro que eu posso dizer de uma graça alcançada de Santa Edvige, eu acho que foi antes até de eu casar. Aí vocês vão dizer, por que antes? Porque eu estava para casar em 86, eu vi casa até no Meyer. Eu me apaixonei pela você. Nós chegamos, viemos ver a casa ali, sem dinheiro quase para pagar. Um amigo meu que morava na Vila da Penha trouxe para a gente conversar com o dono da casa, que estava na imobiliária. Nós demos uma entrada e pagamos não sei quantas vezes. Eu sei que era num papel de pão. E viemos morar aqui. E interessante que eu sempre pedia, eu acho que eu pedia Santo Antônio, né? Que foi o dia que eu casei, dia 14 de junho, tinha muito negócio com Santo Antônio. Mas eu acho que Santa Edvige preparou para que nós estivéssemos aqui. E por isso eu já acho que foi uma grande graça. E a graça, quando nós perdemos o nosso filho, é a comunidade nos abraçar. Nós éramos casal jovens, numa terra distante. E quando nós perdemos, ficou muito triste. A Derlúcia até, que não tinha catequese nem nada, a Derlúcia ficou mais firme que eu. Eu cheguei até questionar Deus. Falei, Senhor, eu venho de uma família assim, eu não podia nem ter nascido, podia ter sido abortado, com a Derlúcia de pais separados, agora que eu construo uma família para tentar edificar a nossa casa. Também, que minha mãe queria me tirar, mas aí, fui mais forte, né? Enfim, agora você faz isso comigo. Nós começamos a vir para a igreja em 89, começamos a seguir, né? E dentro do que eu estava falando do Padre Alberto, as coisas foram acontecendo, nós fomos e tem que comprar vitrô, a gente fazia, e fazia almoço, fazia aquilo outro. E fomos convidados para estar ministro da Eucaristia. Foi um desafio muito grande, porque você está com uma missão que nem os próprios anjos têm, de levar Jesus Eucarístico aos doentes. Não digo nem de servir na Santa Missa, levar, entregar, levar a palavra de Deus para aqueles que estão sem poder vir à igreja. E toda vez que eu vou levar Jesus Eucarístico, meu coração abraça muito, porque foi praticamente nessa igreja assim que eu aprendi tudo. Suporte muito bom do Padre Américo, que foi
na nossa família, aquele evangelizador que conversava com a gente ali fora no meio dos cachorros, que todo mundo tinha medo. Um padre também que foi fantástico conosco, é um padre também português, Padre Eugênio, né? E depois Padre Alberto veio e a igreja criou isso que está. E em 2007, a grande graça assim que eu vejo que nós tivemos foi de quê? Vanderluz, sempre uma mulher muito vaidosa, quem conhece vê na igreja, né? Sempre linda e maravilhosa, né? Vanderluz teve depressão. Não queria sair de casa, não queria cuidar do cabelo, não queria passar um batom. E essa igreja aqui, parecia que nós estávamos, a igreja tinha saído daqui e ido para minha casa. Nossos irmãos levavam sopa, levavam comida, os nossos filhos levavam louça, precisavam trabalhar. Enfim, seu Luiz, esposa da dona Carla, sempre com a gente. E eu falei, caramba, essa igreja é a igreja de Santa Edvige, que verdadeiramente intercede em todas as nossas necessidades. E passamos por essa dificuldade de depressão. Depois ela teve também uma outra vez, 2011, e a comunidade de novo abraçou. Nossos filhos nasceram e foram criados aqui. Fizeram catequese, crisma, a Daiane casou aqui na igreja, o Vinícius não casou por causa de data, foi casar na Santa Cília, nossa igreja com a irmã aqui de perto, e a esposa do Vinícius também era de lá. Só que hoje o Vinícius e a Samara participam aqui da igreja, a Samara canta na missa de 7 da manhã, são todos dizimistas. A Daiane, agora não mora mais aqui, participa na igreja São Sebastião de Lucas, é dizimista, é da Escola de Evangelização Santo André, e nós estamos aqui. Eu costumo dizer que eu sou como Nossa Senhora. Se ela me deixou nascer, eis-me aqui. Faça-se em mim a tua vontade. Então, nós estamos aqui sempre para ajudar e também para ser ajudado, porque nós estamos aqui num grande hospital. Como diz o Papa Francisco, a igreja é o grande hospital de campanha. Todos nós estamos doentes, mas apesar de toda a nossa doença, nós podemos ajudar nossos irmãos a serem curados. Muito obrigado, Deus abençoe. Essa é a nossa história com Santa Edvige. Para encerrar, eu também que fortaleceu muita gente, foi a vir até com a camisa, né? Nosso círculo bíblico, né? Na época do Padre Luiz Antônio, o Padre Luiz Antônio botou um círculo bíblico. E o importante do círculo bíblico, porque são pequenas comunidades, mas que se conhecem, partilham a palavra e ajudam uns aos outros. E a comunidade cresce com isso, né? O Rafael está até aqui, ainda falei, a mãe dele foi do círculo bíblico, fomos criando outros círculos. Então a palavra de Deus, ela está sempre, né, nos mostrando, né, a importância de viver em comunidade e pequenos grupos de círculos bíblicos que ajudam a gente a caminhar cada vez mais. Então agradeço por isso tudo, por essa paróquia maravilhosa. Aí me descobri, né, para fechar, né, que realmente a Igreja de Jesus Cristo é a Igreja Católica Apostólica Romana, que eu tive que seguir e vou seguir até quando Deus achar que eu tenho que encontrar com Ele. Santa Edviges, rogai por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santa Edviges, nossa padroeira, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.